Olá! Opa! Estamos aqui hoje ao som de Zé Vaqueiro. Tudo bem, galera? Como vocês vão? Família, tá bem? Família também. E aí? Tranquilo? Hoje é dia do Cara, eu domingo. tava vindo pra cá e, de novo, esqueci de comentar isso quando cheguei e tô lembrando Você agora. tomou tiro de chumbinho? Não, tá foda, né? Tem tiro de chumbinho. A gente já comentou isso aqui em algum episódio? Não Não, né? sei, mas se você... Não vai fazer a menor diferença que esse episódio vai ao ar agora, embora seja 22 de agosto de 2021. Esse episódio deve estar aí no final de novembro. É. Mas tem um atirador de elite aqui, um sniper do chumbinho. do chumbinho na Avenida Mendissá, ali pela altura do finado IML. Então, cuidado na hora que você estiver andando, para não levar um tiro de chumbinho. Há relatos aí, especialmente de madrugada, o pessoal tem sido atacado pelo sniper do chumbinho aqui, carioca. Pois é. Eu já falei que eu conheci um colega quando era mais velho, né? Quando era criança, ele era parcialmente paralisado de um lado do corpo, a mão, porque ele tinha tomado um tiro de chumbinho no corpo quando Caralho, moleque, aí aquilo, né? coitado. Cuidado. Então, Cuidado, hein, gente. cuidado. Tá saindo até no jornal aí esse papo, essa história desse cara. Mas acho Mas que quando eu tava vendo. Hã? não vamos cumprir nosso papel social, não. Nós? A não ser que nós anunciemos isso, tipo, nas redes sociais, como incentivo para as pessoas ouvirem o podcast, porque a informação em si vai chegar quando... Muito tarde. Muito tarde. Né? Quando dezenas de outras pessoas já forem atacadas, né? Uhum. Porra, eu tava vindo pra cá e ali o Baldinho do Amaral tava, caralho, sei lá, uns 4 caminhões de bombeiro, ambulância e tal. Não sei o que tava rolando. Não sei se foi princípio de incêndio. Deve ter sido, né? Porque tanto caminhão de bombeiro assim. Na Ubaldino ali já esquina com a Resende. Aí tá muitos acontecimentos. Pois é. Pode ser um gato muito arisco que subiu numa árvore. 4 caminhões é foda. Um gato muito, assim, ousado, um gato alpinista, né? Pode ser também. Pode ter tido um pinguim que foi lavado, uma ressaca. Não sei. Caralho. Caralho, essa ressaca foi sinistra, hein? Jogou o cara aqui no centro, o pinguim aqui no centro. O pinguim, sei lá, foi aqui, foi tomar uma cerveja em Copacabana, se cedeu e se perdeu. Os bombeiros estão ali para devolver ele. Se desorientou e foi entrando aí, foi pegar um ônibus errado. Ele viu aquele símbolo da Antártica, achou que eram amigos, né? É um animal. Bebe pra caralho o pinguim, né? Não sei se... Animal muito problemático. Muito problemático. Tem problemas sérios com bebida. Ai. Isso, obviamente, o bicho passa anos trabalhando como garçom, né? É muito difícil ele não conseguir se bloquear ali daquele meio. Ele já está envolvido ali, né? E também tem que dizer uma coisa, que na Antártida não tem muito o que fazer, né? Além de encher a porra da cara, né? Ficar vendo alucinação, assim, tipo, bêbado. É isso que o pinguim faz. Coitado. E aí, do que a gente vai falar hoje? Além de pinguins e tiros de chumbinho? Trata de história da arte. História da arte. Porque eu e Péricles Moraes, além de sermos grandes artistas, também somos muito renomados no campo da historiografia. Inclusive, segundo você e outras pessoas me mandaram mensagem recentemente, fiquei sabendo que ontem, ou anteontem, sei lá, foi o Dia do Historiador. Dia do Historiador, em homenagem a Joaquim Nabuco, né? Ah, é? É. Não sei mesmo. Fui pesquisar. Não me disseram também, eu também não sabia. Também não pesquisei. Não é fake news, não é isso? Não, eu pesquisei e, de fato, é em homenagem a Joaquim Nabuco. É? Mas não entendi por quê. Ele era escritor, né? Um escritor, um político, né? Então, mas por que o Dia do Historiador é em homenagem a ele? Sei lá. Às vezes não é. Quem é homenageado? É dia nacional, né? Então por isso que é em homenagem ao Joaquim Nabuco. Se você já pagou sua anuidade? Nem fala. Desde 2009, pela lei 12.130, homenagem a Joaquim Nabuco, olha só. Eu não entendi. Porque não. Porque em homenagem a ele. Ele era abolicionista, não sei o quê. Escrito. Mas o que tem a ver com fazer história? Pouca coisa.
Tipo, Van Hagen, que mesmo Van Hagen, é. é mais significativo nesse ponto, assim, da Pois é. historiografia do Brasil. Enfim, para historiografia aqui, né, no século XIX, aqui Nabucco, sei lá. Aí também, né, o que tu espera da nossa Câmara de Deputados? Acho que é uma coisa que vai... Se eu paguei anuidade, nem dá ideia, cara. É. Aqui no Brasil... Porque agora foi regulamentado, né? A profissão, né? como sempre, né? Guildas, né? Não Daqui sei a pouco vai ter aí anuidade, tipo, OAB. Não sei pra quê. Besteira. Pra ter fatia de mercado. Carreiristas, ocupem essas posições. Besteira do caralho. Mas falaremos da história da arte. O que falaremos da história da arte? Exatamente. Daqui a pouco, a profissão de historiador está regulamentada. Para o cara dar piruada e seguir carreira na área de história da arte, o cara vai ter que ter formado algum curso de história da arte. Tem que ser obrigatoriamente formado em História da Arte. Né? Pois é. Que é um curso muito procurado, inclusive, né? Uma abrangência enorme. Verdade. Encontrado, inclusive, em todas as universidades. Com certeza, né? Sem contar que um curso de graduação de 4 anos, porra, consegue te dar uma formação assim, sólida e densa, que você não consegue repetir aquilo nunca na sua vida, né? Os 4 anos que você aprende, fica na universidade, você não aprende. É pro resto da vida, assim, tipo, te modifica de um jeito que você nunca mais vai conseguir se especializar em nenhuma outra coisa, assim, porque... Bem, para quem é muito burro, talvez seja uma verdade, mas... Essa nossa fala aqui é uma crítica a esse sistema, especialmente nas universidades, né, que a gente vê que exige-se a formação, né, a graduação em determinadas áreas, assim, que podem ser, né, áreas nas quais o cara ele consegue se especializar sem necessariamente estar dentro da academia, né? O próprio historiador, né? A pessoa consegue ser um historiador se o cara sem precisar passar pela faculdade de história. Né? Eu vivo falando isso. Qualquer pessoa da área de ciências sociais, às vezes nem necessariamente ciências sociais, mas que consegue minimamente dominar tipo, o campo teórico da área que vai investigar, o contexto, as metodologias, né, de pesquisa, domina. Não tem mistério nenhum. Não tem muito... Não tem porquê. Da mesma forma como na faculdade de História, que mais vale são justamente esses aspectos teóricos, metodológicos, porque os da sociedade específica é tão condensado, pega toda a história da humanidade, mas que você foca em outras áreas, você que também fez esse curso, você não, a não ser que você vá com uma perspectiva deliberada de especialização, você sai dali entendendo tão bem de, sei lá, Grécia Antiga, Império Azteca, tipo, porra, França Napoleônica, quanto um leigo, sei lá, interessado. Às vezes o leigo, até porque é do interesse dele, sabe mais que você. Sim. Então não significa porra nenhuma. Absolutamente. Não, eu tive exatamente essa sensação quando terminou o curso, né? Que era... Acho que, caralho, eu saí de lá boiando uma porrada de coisas, assim. Que... não tem como. Por isso que a ênfase do curso é uma das razões porque eu se destacava era por uma perspectiva mais teórica, mais na teoria, na metodologia, nas grandes questões. Porque, de fato, a parte histórica em si essa foi o principal ganho na minha formação. Isso eu lembro muito claramente, assim, que o principal ganho foi essa parte mais teórica, mesmo metodológica, assim, do que a história em si, né, assim, essa coisa factual, não sei o quê, ou isso que você acabou de falar, né, de repente entender muito bem sobre, porra, tudo que é tipo de sociedade. É impossível, né, porque, caralho, em 4 anos tu vai estudar a história da humanidade inteira, porra. Não tem como. Mas mesmo esse âmbito teórico, metodológico, a pessoa de fora não precisa fazer o curso, não, ela entende. Embora tenha uns vieses, claro. Tipo, isso é uma coisa que eu vejo assim, é bem perceptível. Os outros cientistas sociais, eles têm uma relação com a fonte, também não sei se é porque no Brasil não é parâmetro para nada, mas meio diferenciada. Tipo, por exemplo, as fontes, nós já até falamos disso, né? Tem dá-se uma... Não consegue se integrar, por exemplo, a fonte da história oral numa hierarquia clara, assim, de intencionalidades. Há uma dificuldade. As fontes também são tratadas de uma forma muito homogênea ou elas são descartadas sem grande critério de crítica. Né? O trabalho do historiador é mesmo isso. Ele procura
recolher e analisar a maior quantidade possível de fontes, né? Que eu estou falando, claro, depende da problemática, né? Mas, idealmente, é isso que o historiador deve fazer, né? Conseguir entender o problema dele a partir de todas as fontes disponíveis, mas isso envolve entender diversos métodos, como cada fonte vai ser tratada, hierarquizá-las, assim, mais ou menos, qual que é mais confiável para determinada problemática, qual não é, por que não é. Isso, geralmente, outros profissionais não têm. E é aí que nós chegamos no problema da história da arte. Sim. Porque a impressão que eu tenho é que... Bem, o problema é o seguinte, tem dois tipos de profissionais aparentemente atuando, falando da realidade brasileira, lá fora isso é um pouco diferente, nesses campos. Ou artista, propriamente dito, ou pessoas do meio artístico, que tem uma formação técnica muito sólida na área, tipo músico, ou arquiteto, né? Geralmente são basicamente esses, né? Literatura são outros 500. Né? Ou é o cara que é o cientista social, geralmente historiador, que não tem um grande entendimento técnico e nem procura ter aqui de como se dá a linguagem artística. Aí você acaba criando dissonâncias muito grandes assim, em termos de... Porra, aí o cara que quer fazer uma história social acaba fazendo só história social e o cara que é da arte mesmo acaba fazendo uma história meramente da linguagem artística muito desvinculada, ou uma história mais biográfica. Uma coisa cronológica, assim, né? Que esse é o pior cenário possível, porque fica no meio do caminho dos dois, porque a gente faz isso, quanto o que eu vou chamar aqui o artista só por uma questão de conveniência também faz, né? Fica essa coisa biográfica, assim, resgate biográfico, cronológico, que dependendo do tipo de artista, ou dependendo do tipo de, enfim, de quem você estiver investigando, isso pode ser importante, porque, como não tem porra nenhuma, você precisa minimamente né, resolver isso, mas isso é só um meio. Se não há registro, ou então não há exatamente nada a respeito da vida e da obra do cara mesmo, assim, de maneira mais linear, né, organizada e tal. Às vezes é importante, né? O primeiro a fazer isso, né? Sim. Mas depois já deu também, né? Sim, até porque depois que você traçou isso, aí você tenta enquadrar na medida do possível, tipo, dentro das categorias sociológicas da época, como o cara se formou, porque o cara pegou esse instrumento, porque ele adotou determinadas formas, que público ele visava, né? Qual foi a recepção da obra, porque o cara entrou, sumiu e precisou ser resgatado, né? Mas é engraçado isso, porque realmente, quando você vê os textos da galera que não é da área, são textos muito desvinculados da linguagem propriamente, né? Da linguagem artística a qual aquele personagem ali pertence, né? E é curioso como não se relaciona a obra do cara com a vida dele, né? A maneira como ele produz e tal, as técnicas utilizadas, justamente por não ter domínio, né? Porque os caras não conseguem, tipo, fazer essa relação porque não tem domínio do que tá falando, né? Você falar de um artista, você precisa ter... Não precisa ser artista, né? Mas conhecer a porra da linguagem que o cara tá trabalhando, né? Porque senão vai ficar sempre uma análise superficial. Não necessariamente superficial, né? Mas fica uma análise... Fica no meio do caminho, nunca fica completa, né? E aí, por outro lado, tem isso. Os artistas pesquisadores, muitas vezes, só se atém a esse aspecto, né? O aspecto artístico. Mas ainda mesmo, por exemplo, na história da música, eu acho que mesmo na história da música é muito comum o pessoal... Eu tenho uma sensação, assim, de que há pouca reflexão sobre a música em si, sabe, assim. Isso que você acabou de falar, por exemplo, que público que aquela música ali, ela está atingindo, né? Qual era o interesse do cara, qual era a condição social dele, assim, né? E essas coisas, assim, ficam sempre muito nebulosas, nunca é muito claro, né? E eu acho que esses aspectos, por exemplo, de instrumentação, ou mesmo as questões técnicas, assim, com relação à música, dizem muito sobre o compositor, né? E a época que ele está compondo ali, não sei o quê, porque o cara vai mudando também o estilo, não sei o quê. Porra, aí se conseguisse ter... Parece que você precisa ter a união dos dois profissionais, né? O mundo ideal seria isso, né? Estamos aqui para isso.
Ou então livros que Sarney. só fossem escritos em colaboração, né? Sim, é uma boa também, né? É. Cada um com um ponto forte, né? Juntando Pois é. para se fazer, né? Mas isso é muito. Como eu estava falando aqui até antes do episódio, eu estava vendo um vídeo do Christoph Wolff, na verdade é Wolff, ele é alemão, né? Ele dá aula nos Estados Unidos. E ele é autor de uma biografia meio que se tornou canônica do Bach. Foi uma mistura de arroto com uma gutural aspirante que é do Bach. Saiu então um misto, né? Novo fonema que eu criei. Gutural arrotiva. Gutural arrotiva fricativa. Bacana. Aí fizeram a pergunta, que era uma espécie de um. Tá na casa dele em tempo de pandemia, né? Já tá pô, o cara tá com 80 anos, caralho, é 4, né? E aí fizeram a pergunta para ele sobre. Bem, porque o Bach teve, acho que mais ou menos 2.500 filhos, né? Filho pra caralho. Todos músicos. E fizeram essa pergunta para ele. E durante muito tempo o Bach os filhos foram mais conhecidos que o próprio pai, né? Só no 19 a galera lembrou que o papai existiu. Alguém deu origem. Aquela zona ali. E ainda tinha mais para trás, né? Que o Bach era bisneto de música. Enfim, se demora, nós somos descendentes. Dinastia. Né? Também são Ribeiro, você que é Ribeiro. Aí, seu Ribeiro, às vezes, vem do Bar lá. Aí perguntaram isso para ele. Tipo, não, como que era a educação musical das filhas, né? Porque se você teve 2.500 filhos, é uma porrada de filhos. Aí o cara deu uma resposta. Bem, o começo dela estava de boa. Falou para falar das fontes documentais que, né, tratavam da vida do Bach. E falou que não tinha muita coisa nas fontes documentais que mostrassem se elas tinham tido algum tipo de educação musical. Mas uma coisa ou outra dava a entender que, sei lá, fulana tocava, que era filha, sei lá o quê, a 19ª filha. Tocava, blá, blá, blá. Era a Sebastiana número 8. Joana Sebastiana Ribeiro, número 73. Aí, e o Bach era mapa-anjo, né? Porque a segunda esposa dele, pô, ele bateu o olho, a menina tinha 13 anos, né? Na igreja, ficou apaixonado e casou logo. Puta que pariu. Bach papa-anjo, né? Bach papa-anjo. Pois é. Aí, o cara não saía disso. O cara, em momento nenhum, o cara foi fazer assim, não, tipo, mas baseado em coisas que se sabem de outros artistas daquele momento, assim, artistas protestantes na Alemanha, uma posição similar ao Bach, era comum ou não era comum, ou as duas circunstâncias eram comuns, dar educação para as filhas, musical ou não dá, a ponto que não tem como se dar uma resposta. O cara não procurou assim, sociologizar o Bach a ponto de dar uma resposta. Ou mesmo sociologizar para falar que não tem como resolver, que é uma coisa às vezes muito idiosincrática, né? Tipo, cada um ficou muito preso no personagem, né? Assim, que tem, por exemplo, as filhas do Shakespeare tem essa coisa, né? As filhas do Shakespeare não saberiam, seriam analfabetas, né? Aí tem gente que tem estudos que tentam explicar isso, que dentro daquele contexto isso não seria, até para a posição social do Shakespeare, etc. Não seria comum de fato, mesmo uma filha de um, não seria comum ser letrada. Ser letrada, naquele contexto, etc e tal, né? O cara tenta dar uma explicação sociológica a partir do que... Sim, não é porque o cara é poeta, não sei o que lá, que aí, tipo, todos os filhos dele... Não, é porque... Porque poderia ser uma resposta também, tipo, não, de fato é uma coisa... Aí até um motivo para tentar entender, porque o cara não deu algo que seria esperado que desse, né, naquele contexto, né? Aí se torna uma idiosincrasia, né? Sim, porque aí era uma coisa mais específica, né? Assim, porque não fez isso. Aí dá até para vincular a obra do cara, alguma concepção que o cara tem acerca do feminino, né? Porque é uma postura mais deliberada. Mas não, aí o cara não saía, só ficava nisso, que é uma coisa que um historiador assim... Você fica rodeando, né? Você tá falando, o cara fica rodeando na figura do Bach, né? Assim, tivesse desconectado da realidade do próprio Bach, né? Assim, pois é. E como se você conseguisse entender o Bach sem necessariamente estudar as várias figuras que são similares, ou estão ali em volta, ou são menores, para conseguir... Agora, essa coisa do contexto é também interessante falar disso, né? Porque
o historiador, ele pode... de que contexto a gente está falando, né? Muitas vezes a gente solta usa essa expressão assim, mas meio sem reflexão, né? Porque esse contexto que o cara está analisando, muitas vezes ele pode ser meio criado também, né? Porque depende é um contexto a partir do que você está tomando como referência, né? Assim, tipo, é o quê? As fontes que você está usando com relação a, sei lá, são fontes documentais oficiais para você tentar entender esse contexto, ou é alguma coisa, sei lá, é o diário que o cara escrevia lá, não sei o que, aí você está tentando, né, ter uma ideia do que seria esse contexto a partir, ou são informações, como você disse, assim, de outras pessoas, né, que circulavam ali a vida do cara, para você tentar imaginar o que seria esse contexto também, assim. Porque o contexto é muito amplo, né? Essa ideia de contexto é muito ampla, né? Ah, sim, mas aí você consegue, a partir de categorias, categorias mais sociológicas, porque isso está relativamente bem dado. Tipo, você tinha regiões que tinham especificidade. Norbert Elias fala isso pra cacete, mas outros pesquisadores já falavam dessa merda. Arnold Hauser já falava, acho que o Adorno também falava. O contexto na Alemanha, para o músico, como na Itália também, era muito distinto do que seria, sei lá, para um músico na França ou na Inglaterra no século XVII ou XVIII, porque como já eram estados centralizados, significa que você tinha menos as aristocracias não bancavam o que era comum na Alemanha e na Itália, cara. Cada aristocracia tem uma pequena orquestra. Como não tinha um estado unificado, todas elas disputavam ali questão de prestígio, estado, quem ficava acima de quem. Então, era uma coisa esperada, da mesma forma como um aristocrata tem um palácio, ele tem uma orquestra e manter os músicos. Então, é um contexto que, pô, favorece você arranjar briga com o teu patrão, porque você consegue se empregar em outro lugar, e isso não provoca necessariamente um grande rebaixamento social. Agora, vamos supor, se você, o músico na corte na França, você se entendeu com o rei, tá fudido, não tem... Só tem ali. Luís XIV, tá tudo centralizado. Tipo, a lógica de Versalhes é isso, né? Não é um palácio gigante que é pra pôr todo mundo lá e tudo tem que acontecer ali. Tá fora daquilo, tá fudido. Sempre tem algum lugar para você tocar, né? Sempre tem uma birosca, né? Um bar, uma rodoviária, de parar de calar. Uma taberna. Taberna. Isso eu pus no termo. Taberna era um bar do século XVIII. Sempre tinha algum lugar para você tocar. Mas, claro, porra, significou um rebaixamento. Ou você tinha que meter o pé e ir para outro lugar. Aí no contexto, não, aí beleza. Aí não é à toa que, porra, a música italiana e alemã domina esse período. Aí a alemã, por outros motivos, mais ainda. Porque você tinha muito. Tinha músico pra caralho, tinha uma demanda do cacete, vários lugares pro cara ir. E dentro desse contexto, como tinha muita concorrência, o cara ainda conseguia. Tinha mais autonomia artística em outros lugares, né? Tu não tá gostando da minha, foda-se. Sim. Né? Em outros contextos, não. Aí você consegue entender o. Mas essa coisa que você está falando que te chamou a atenção a respeito do biógrafo aí do bar e tal. Eu não sei porquê, mas eu lembro de. Não estou lembrado direito, mas alguém falando de coisas relacionadas a essa coisa de mulher compositora que não era. Não vou lembrar agora. Mas é porque realmente, né, a gente tem pouca informação, né, de mulheres que eram compositoras e tal. Aí não se sabe se é porque as mulheres realmente não tinham essa formação, né? Ou se é por falta de documentação, de registro também, é difícil saber, né? Mas isso acontece em várias outras artes. Na pintura, claro que você foi tendo um resgate de descobrir essas outras. Se não me engano, qual é o nome dela? Strozzi? Esqueci o primeiro nome dela. Acho que é Juliana Strozzi, não lembro. Era uma compositora ali do 17, mulher, mas parece que o pai dela tinha uma perspectiva meio de fomentar a educação dos filhos. Mas eu acho que isso se explica pelo fato de que o compositor ele era quase uma espécie de um artesão. Para além, claro, da posição da mulher estar subordinada, era um ofício como qualquer outro. E dentro daquele contexto, o ganha-pão estava associado ao marido. Né? A mulher está associada a tarefas domésticas e essas tarefas... Da mesma forma, você não vai ter muitas mulheres que, sei lá, com o seu ourives ou qualquer outra atividade artesanal que... sapateiro, essas coisas, não. Porque não tem
essa... E não era um processo de aprendizagem como hoje, que não tem essa ideia de que era uma coisa artística, né? Assim, sim, que, porra, emanava da subjetividade, né? Do ser humano, não sei o que. Era uma parada mesmo, como você acabou de falar. Tipo, ser ferreiro, né? O cara era a mesma porra, não, sabe? aí você consegue fazer esse paralelo, estou tendo essa ideia aqui agora. Porque com certeza muitas mulheres tinham educação musical, mas elas não tinham não tinham introjetado essa concepção artesanal de que a vida delas era fazer isso, né? Porque você também tinha vários aristocratas que tinham ócio, cacete a quatro, e tocavam e né, Sim. sabiam, isso era muito comum, né? Tipo, até porque não tinha porra nenhuma pra fazer, se devia entreter, né? O lance era isso, fazer música, mas eles não eram compositores. Até porque Sim, sim, é verdade. o Frederico da Prússia, o segundo, tocava flauta bem pra caralho, era considerado virtuoso. Mas às vezes o cara compunha uma coisa ou outra, mas o cara não tinha aquele introjectado que a função do fulano era ser um artífice. Sim. Era um trabalho mesmo, tipo. Até porque a gente já falou disso algumas vezes, né? Tipo, a própria figura do bar ali, porra, compôs inúmeras cantatas, missas, não sei o quê, não sei o que lá. É porque, bicho, toda semana tinha que ter uma, bicho. Mas é. Toda semana tinha que ter um momento para abertura lá da missa, um momento para não sei o quê, na hora que o padre ia falar alguma coisa, um outro momento para não sei quem quer falar alguma coisa, no final. Então, caralho, cada semana o cara tinha que compor, sei lá, 5, 8 peças, assim. Aí, Era o padeiro das cantatas. Aí, tipo, porra, toda hora tinha alguma coisa lá no meio da missa lá que ia cantar algo, aí ele tava lá, escrevendo. Aí realmente, tipo, porque uma mulher, tipo, aí naquele contexto, como isso não era entendido, se uma mulher que tivesse uma educação musical muito sólida, isso não era entendido como ela praticaria esse ofício, É. não tinha nem estímulo, nem as oportunidades de produzir tanta música a ponto de. Exatamente por isso, né? A mulher não, né, nesse contexto, a mulher não ocupava esse lugar social de, porra, do trabalho, né? Assim, fora de casa, né? A mulher vivia exclusivamente. O trabalho da mulher era essa coisa, né? De cuidar da família, cuidar do marido, não sei o quê. Então, a profissão de músico, assim como todas essas outras, assim, estava associada a essa coisa do trabalho fora de casa, né? Ganhar o dinheiro, não sei o quê, para trazer ali a comida, né? Aí músico virava essa porra. Agora, será que tem essa relação com outras artes, como, por exemplo, falando desse período, né? Como a própria pintura ou a literatura? Eu não sei, você sabe? Sim, sim. Tanto que são poucos, esqueci o nome das poucas também pintoras desse período renascentista, esqueci o nome dela agora. Pra tu ver como. Já tem pouca, o cara ainda esquece. Feminista. Mas são poucas. Isso é pouco. Literatura, mais ou menos, as coisas pontuam, até porque a literatura consegue ser um tipo de arte de todas, justamente porque ela lida com uma linguagem mais próxima da natural, menos artesanal de todas, sempre foi mais comum ter mulheres ou diletantes escrevendo, às vezes até num padrão artístico elevado, né? Mas também não era comum. Também. Mas existia esse. Você sabe se existia esse papel social, assim, nessas artes? Porque, por exemplo, eu não sei. Não, é claro que sim, né? Porque, sei lá, quando a gente pensa na tal da Capela Sistina, né? Aquilo ali foi, o cara, era a pintura que o cara estava fazendo para decorar a porra da capela, né? Só que é um negócio. Talvez para ele, quando ele estava pintando, ele não estava imaginando que ele estava criando algo tão foda, né? Vai ver, ele estava decorando ali, não sei. A minha dúvida é essa, assim, será que existe essa ideia de que, na verdade, é uma coisa meio. É um trabalho ali que não tem essa lógica da arte por trás, assim. Eu não sei, porque aparentemente. Isso é muito complicado, porque aparentemente essas concepções foram. Primeiro que elas não são uniformes entre os artistas, a impressão que dá, né? Isso vai. Mas aí isso está sociologicamente atrelado ao grau de independência que o artista vai obtendo. O Gombrich, que é um historiador da arte, ele fala isso, que tipo, essa questão da independência do artista teria acontecido primeiro com os artistas plásticos na Itália, no Alto Renascimento, justamente porque o nível de concorrência já ficava tão grande entre os comitentes, as pessoas que contratavam a obra de arte do cara,
que eles puderam começar a ter uma postura mais independente e, tipo, não, vou fazer assim, se não tiver afim, foda-se, né? E ter um discurso mais de uma eu sei meio o que tem que ser feito, enfim, mas isso foi sendo construído. Não se mete no meu... Não se mete na música, isso aparentemente todas as artes, essa foi a última a acontecer, porque bem, como até Não, pouco tempo a atrás, música atribui-se à criação da sala de concerto, né? Assim, o advento né? O surgimento da ideia de sala de concerto contribuiu muito para essa lógica de contemplação da música, né? E aí, consequentemente, isso é tardio, né? sim, exatamente, é tardio e exatamente por causa dessa impossibilidade de o cara exigir uma mão de obra ali para a música ser realizada tão grande que não tinha como ter uma independência significativa, né? O cara dependia de ter músicos à sua disposição. Uhum. Durante muito tempo, como você falou, não havia um público anônimo para o qual o cara compunha. Então, porra, não existe essa coisa, que eu vou escrever uma coisa, ninguém vai tocar essa merda. Isso é um troço que só surge no romantismo, praticamente, né? Tem até exemplos, alguns filhos do bar tinham essa concepção de compor por compor. Da mesma forma como um sapateiro não faz um sapato Sem ser para vender, né? Só por fazer, né? Acumular pilha de sapato em casa, assim. Decorar a casa com uma pilha de sapato, né? exatamente. Em outras artes não, quando começa a ter. Nessas artes plásticas, isso começa primeiro, em alguma medida na literatura, o cara começa a ficar menos dependente porra, ele consegue fazer um produto e, às vezes, claro, né, tudo tem seu limite, mas com as idiosincrasias dele, aquilo alguém compra. Aí na música há muito tempo isso não existiu. Eu compor um negócio que vai ter alguém que vai ouvir ou não vou morrer de fome. Não era assim. Não, o Não cara era. ele era contratado como compositor ali para ficar compondo para porra dos eventos, né? Pois é. É. Não é. Se fossem eventos da corte ou da igreja, né? Assim, Pois é. essa era a jogada, né? Aí é complicado falar isso, porque não existe essa concepção uniforme, né, do que ao artista, né? São versos, vai depender da região, vai depender do tipo de arte que o cara está fazendo, Sim, né? sem dúvida. Provavelmente até algumas coisas, né, que nós hoje consideramos arte não seriam consideradas arte, dependendo do contexto, né? Não. Ou determinadas Não, expressões. não. Então, Caralho, provavelmente não. Acho que com é. certeza tem coisas que tinham um caráter quase que exclusivamente funcional, assim, né? E eu acho que, assim, por conta da pesquisa, a gente acabou tendo acesso a isso e hoje a gente até meio que trata como obra de arte, mas né, essas coisas do cantochão, né? O cantochão é o tal do canto gregoriano, para quem não está... como é que é para você usar um termo que as pessoas talvez Não conheço. associem? Cantochão é próximo ali do tal do canto gregoriano. E hoje talvez a gente, né, tenha um olhar para isso que na época não se tinha, né? Tinha esse papel funcional mesmo ali de cumprir um determinado. Porra, eu acho que é meio parecido com até como é hoje, né? Se você vai numa missa, eu não frequento missas, mas ou um culto da Igreja Universal, sei lá, Putz, da Igreja Evangélica, aquele momento né, tem um momento do tal do louvor ali, né? Aquilo não é encarado como uma obra artística, né? sim. Aquilo tem uma função específica que é, sei lá, criar uma conexão com o divino ali, de você louvar a Deus. A obra ela não existe por si só, né? Assim, ela existe com uma função que é a de causar essa conexão aí, não sei. E eu acho que a mesma coisa acontece na missa, na Igreja Católica hoje, né? Na hora que o padre vai lá e canta alguma coisa, não sei o quê, aquilo ali tem uma função específica dentro do roteiro da missa, né? Sim. Que a galera fica com aquele livrinho lá, cantando junto, não sei o quê. Aquilo não é para ser... Não é à toa que eu acho que... Não é à toa que as pessoas elas cantam junto, que é exatamente porque tem um papel meio pedagógico, né? Que é de passar a mensagem através da música, que é mais fácil de você aprender o conteúdo, né? Fixar o conteúdo, não sei o que e tal. O que foi? Cantar tipo
Não faça sexo antes do casamento. Só que em latim. Em latim. Aí o cara não entende nada e fode. Coitum ante nuptiale. Já ficou com cara de canto gregoriano, né? Est. Não, quer dizer, canto nuptiale. Interditum est. Non necesse fornicare. Ante vinculo matrimonial. Sensacional. É que eu já cantei canto gregoriano. Muito bom, cara, muito bom. Viu? Cantou assim, fudeu. O cara já, né, não vai fuder mais. Não vai. Em nome Patri, Filho e Espírito Santo. Amém. Né? E falam isso mesmo, né? Que tem esse. Malas Artes Podcast. Melhor podcast em intrarede. Aí fudeu, aí o cara bota só o sotaque e já acha que tá cantando em latim, né? Já pensou? O cara fala tudo, canta tudo em português. Não, só mas com intrarede é a internet. Quem quiser ouvir notícias atuais em latim, não do Império Romano, mas agora, tipo, Cabul caindo pro Talibã, vá procurar Nunti Latini, que são os finlandeses que fazem transmissão de rádio em latim? É mesmo? É. Caralho, que doideira, cara. E tem um texto, se você tiver com dificuldade, é fácil entender. Quem quiser. Caralho, Quer dizer, fácil que se você loucura. tiver estudado básico da gramática. Eu passar para meus alunos. Caralho, que interessante isso. Pois e os caras fazem até hoje. Tipo, existe serviço de notícias na Finlândia, que tem muita coisa para fazer na Finlândia. Né? Pois então, né? Aí eles transmitem, tipo, toda semana, um noticiário, assim, bem condensado sobre o que está acontecendo na Finlândia e no mundo, sobre, enfim, em latim. Mas tudo em latim. Agora, será que a ideia é pra galera que queria praticar mesmo, assim, e tal? Só pra isso, né? Só pra galera. Quando eu dava aula de latim, eu falava, galera, ela vê que é fácil, tem texto. Maneiro. Pega assim. Pô, que foda. Vagabundagem pura, assim, é tipo serviço de inutilidade pública total, né? Pra pegar o latim é maneiro. Maneiro. Tu pega a cadência do negócio falar, eles pronunciam maneirinho, devagar. Legal, interessante. Mas, então, voltando, é isso, né? Tinha muito essa coisa dessa. Então, do mesmo jeito que eu acho que hoje o tal do louvor e tal, tem essa mesma pegada, né? Que tem esse caráter funcional e não artístico, né? Na jogada ali. Agora, eu fico pensando, né? Por exemplo, uma pessoa que faz a faculdade de História da Arte, eu conheço dois seres humanos que fizeram a faculdade de História da Arte. E quantos alienígenas? Talvez tenham mais alienígenas que fizeram essa faculdade. E é curioso, né? Porque você... É um tipo de faculdade, um curso que a pessoa vai fazer que não necessariamente ela é artista, né? Ela pode não dominar nenhum tipo de linguagem artística, mas você consegue entrar no curso e tal, e eu fico pensando como talvez isso crie uma lacuna na formação, né? De repente, ser uma galera que não tem nenhuma conexão com qualquer linguagem artística, assim, técnica mesmo e tal. Eu acho que é o pior dos mundos. Né? Porque eu acho que o cara perde a formação sociológica que ele teria nas... Pois no curso de História ou Ciências Sociais, por exemplo. E também não vai ser... Claro que o cara pode dominar aquilo por outras vias, né? O cara teve aula de, sei lá, pintura por fora, tipo... Mas eu acho o pior dos mundos. Para mim, esse é um tipo de... Na verdade, para mim, o ideal era, tipo... Esse tipo de formação é também porque os cursos aqui não se falam, né? Estarem dados da graduação, tipo, o cara na história, na sociologia, ou, sei lá, música, arquitetura, tem uma confluência, o cara na formação dele acaba... Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Cruzando assim. Tudo e... Ainda tem uma outra parada, que tipo, quando se fala em História da Arte, e nesse curso, eu acredito que seja muito nesse sentido também, exclui-se música, né?
É engraçado como fala-se de história da arte, Geralmente são de artes plásticas. das artes plásticas, que também eu acho que acaba servindo. Mas geralmente história da arte também não inclui literatura, não. né? É artes plásticas. Artes plásticas, nem cinema, né? Acho que também não. Também geralmente não. A arquitetura também não aparece. Não é uma coisa muito integrada, não. É muito focada em artes plásticas, né? Pintura, estatuária, né? É curioso, né? Que eu acho uma maluquice também, né? É porque dependendo do contexto histórico, talvez. Os caras eram tudo uma coisa só também, né? Exatamente, né? Eram políticos, filósofos e artistas. Ou dependendo, não havia, uma separação, né? Durante boa parte do Renascimento, se cria essa imagem que perdura durante muito tempo no Ocidente e ainda continua até hoje, que a arquitetura é a arte maior. E as outras artes plásticas são subordinadas à arquitetura. Né? Elas aparecem integradas, né? Demora para acontecer, a libertação da pintura de um espaço. Eu fico imaginando se talvez hoje em dia já não esteja um pouco mais abrangente, porque há uma discussão sobre essa coisa das artes plásticas e das artes visuais, né? Assim, que no fundo tem uma tendência a tudo ser considerado arte visual, e aí acaba consequentemente pegando ali as artes plásticas, né? Levando para o bolo também ali. E aí talvez nessa lógica comece a entrar o cinema, a arquitetura, né? Nesses cursos de história da arte. Por outro lado, né? A literatura é uma arte visual. Pode ser uma arte visual pra caralho também, né? Dependendo do contexto, sim. Dependendo do contexto. Estava até pensando um dia desses aí, no banho. Essa é aquela fase que eu não tô batendo punheta ainda, então. Aí. Não é o momento do banheta, é o momento do banho. Eu estava lembrando dessas coisas de forma, não sei porquê, né? Reflexões. Porque, quando eu era mais jovem, adolescente, essa coisa do soneto, usava muito. Eu estava pensando justamente sobre essas coisas de composições, assim, como eu tenho dificuldade de usar fórmulas feitas, né? E quando eu era mais novo, eu tinha muita fixação muito grande pelo soneto. Mas depois, de um dado momento, que eu também queria romper com aquilo. Só que o soneto tem visualmente na página ele é aprendido de uma vez só. Você bate o olho, já vê que tem dois quartetos, dois tercetos ali, já vê Então você introduzir esse elemento de quebra na estrutura estrófica e métrica e tudo mais, fica aparente. Então o efeito mesmo que seria, você começa vendo o que seria um soneto e você introduz porque é fácil de abarcar. Então tem isso exatamente, você tem um elemento visual ali, que talvez declamado seja diferente, mas o principal consumo é um consumo. Então você bate o olho e você já aprende a forma de soneto. Sim, É uma apreensão quase instantânea, porque é fácil de abarcar aquela porra. Então, de fato, também, dependendo do contexto, a literatura tem esse elemento gráfico, visual. E depois com concretismo também, né? Também. De você manipular ali e tal, visualmente. Mas aí já é uma coisa deliberada. Mas sim. Mas para produzir um efeito de quebra, que seria possível na música, é possível você fazer um efeito de quebra de expectativa na música, porque a música é uma arte que se decorre no tempo. Você não consegue ter uma apreensão integral, instantânea. Sim, dela. Você precisa esperar ir passando ali para você. Então pode ter uma forma clichêzona, que você introduz uma ruptura e aquilo dá um tchan, porque não está esperado. Dependendo de umas formas de literatura, isso não acontece, porque. Mas você sabe, isso é uma coisa que eu estava discutindo esses dias também com um professor lá da UFRJ. Aliás, excelente professor, gosto muito daquele cara, bicho. Chama Marcos Nogueira. Cara, é o tipo de professor que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Crescer? Imagina ter tempo ainda. Esse cara é foda. E aí a gente tá aí, Marcos, aprova um Pérez. Eu sei que ele tá perigando ser reprovado nessa disciplina. Marcos Nogueira, grande professor, cara, grande professor. Uma surpresa muito legal que eu tive lá na UFRJ. Só o Pérez está falando bem de alguém. Pois é. Isso é muito bom. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, assim, né? De como a música que a gente ouve
no período da prática comum, ela é muito parecida com a música que a gente tem hoje como referência, assim, né? Explica pra galera que é a prática comum. Então, a prática comum, né? Quando começa ali no barroco, e aí você chega até o romantismo, né? Então é um período na música que passa pelo classicismo e tal, o romantismo é o momento da música que você tem o estabelecimento de determinadas formas musicais, de determinadas técnicas, de aspectos da harmonia muito consolidados, né? A tal da harmonia funcional vai se consolidar muito nesse período da música. E, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, que essa ideia que a gente tem, você está falando das formas, né? E realmente a gente tem uma ideia muito formada sobre o que é a frase, né? O que a quadratura, né? Então você tem ali aquela coisa dos 4 compassos, das repetições que acontecem sempre em ciclos de 2 ou de 4, né? O tempo todo isso acontece nessa música contemporânea, assim, que eu quero dizer, na música popular, né? Na música pop, assim, na música popular também, folclórica e tal. E na tal da música clássica, né? A gente tem isso muito marcado, né? Muito claro, assim. E quando você vai andando mais para trás, isso vai ficando completamente nebuloso, assim. Você não tem uma forma perfeita, entre aspas, assim, né? Como você vai ter depois. Então, é muito mais difícil observar, por exemplo, a conclusão dos trechos, a conclusão das frases, coisas nesse sentido. A própria harmonia, a gente estava até comentando antes, né? Você não tem uma melodia, claro, então você tem as tais das linhas melódicas e a harmonia ela é uma consequência dessas linhas melódicas. E aí quando você vai fazer uma análise, fica uma análise super confusa, porque às vezes a porra do acorde de tônica está no último tempo do compasso, assim, então é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, né? Tanto que falam isso que antes do barroco, isso você está falando, começa a ter emergência desse período aí de prática comum, uma parte de melodias, a não ser nas coisas dos trovadores e tal, era que eles chamam em alemão de Durchkomponiert, que são melodias tipo infinitas, assim, elas não tem esse aspecto cíclico, assim, né? Sim. No trovadorismo acaba acontecendo, mas no negócio do canto gregoriano, que nós estávamos falando antes, isso Uhum. não tem. A melodia fica ali e parece que não está chegando a lugar nenhum. Né? Mas isso aí que tá, e você consegue fazer associação com outras coisas, porque pode parecer, mas em outras formas de expressão artística onde não havia uma forma definida, acontece a mesma coisa. A prosa medieval, mesmo assim, porque, por exemplo, o português do século XIV, XV, a gramática é praticamente igual, tirando uma questão outra do vocabulário, a de hoje em dia. Então é plenamente legível, não tem grandes dificuldades. Só que isso não só acontece também, você vai para outros idiomas, são textos extremamente cansativos de ler. O que é ao contrário da poesia, que parece muito mais consistente, assim. A prosa parece chata e alguma parte da poesia ainda parece assim, esteticamente agradável, né? Uhum. Mas isso acontece justamente porque os caras na poesia estão tratando com formas mais ou menos Consolidados? consolidadas, não, mas uma forma que força o cara Ah, a meio que estruturar o pensamento. sim. Porque hoje pode parecer Tem que resolver algumas coisas ali, né? exatamente. Hoje parece o contrário. Tipo, hoje poesia parece muito mais difícil você escrever poesia do que prosa. Mas se você pegar diversas outras literaturas, quase sempre a poesia surge primeiro do que a prosa. Uhum. Porque a poesia mesmo te dá uma forma Sim, de sim. como estruturar. O que É você uma quer coisa dizer. que meio que basta imitar, né? Assim, né? Então, Você aprende imitando e aí vai a ali. ideia tem que caber ali, tem uma Aham. estrutura métrica, cacete, tem Sim. uma série de regras que você tem que forçar aquilo. E a prosa não, a prosa fica um negócio assim, vai indo, Completamente vai aberto, né? aberto e exatamente a mesma relação que você falou com a música, Sim, de sim. as paradas não se resolvem, tipo, os recursos, claro, os recursos retóricos, é um negócio, as Uhum. paradas às vezes são repetidas, mas não são repetidas de uma Sim. É forma um discurso. É um discurso muito complexo, né? Porque você tem sempre muita informação acontecendo ali, muito aberto, muito tipo, aberto. as próprias repetições elas não são não é uma repetição para um efeito, para o refrão. O refrão tem um efeito estético, tipo, Sim, marcar exatamente.
um fim de algum período, alguma coisa Uhum. para retomar a ideia nova, ou reiterar a ideia principal. Mas, por exemplo, na prosa, não, às vezes as coisas se repetem, mas elas não se repetem tipo, com gradação, né, com esse efeito. É um negócio assim que sempre me impressionou muito isso, de como, de como não há um tratamento, parece que não há um controle sobre a escrita, então é algo muito esquisito. Uhum. Mas provavelmente está atrelado a isso, porque não tem uma, demora mais quando você está lidando com uma forma mais livre, você tem um Sim. controle técnico, estético daquilo para produção de efeitos e E tal. assim, quando as coisas estão muito abertas também, você fica meio que sem saber por onde começar e para onde ir também, né? Assim, tipo, fica tão aberto. O próprio exercício de criação passa por isso, né? É tudo muito aberto, quando tu tem muita opção, tu não tem opção nenhuma, a verdade é essa, né? Porque tu não sabe o que escolher, né? E quando você vai reduzindo essas opções, tem uma tendência de que você consiga progredir mais, porque você está fechado ali e aí tu consegue, né? Eu mesmo, porra, quando eu vou compor, eu preciso estruturar, eu não sou esse cara que consegue compor intuitivo pra caralho, assim, não sei o quê. Eu preciso da coisa, porque eu sou uma figura muito racional, né? Assim, eu preciso da coisa muito estabelecida, não sei o quê, porque senão eu não saio do lugar. Mas isso acontece em várias. Também se faz esse contrato. E isso foi resgatado no final do século XIX. A diferença entre a arquitetura do Renascimento, que está atrelado com o que você está falando dessas formas mais abertas, tanto na prosa quanto na música, mas também tinha isso na arquitetura. Porque, por exemplo, você não tem a ideia do módulo. A não ser tipo, algumas nas catedrais góticas, mas é um tipo de prédio Uhum. completamente diferente, né? Tipo, muito específico, já tem um elemento de matematização ali. Mas em boa parte da arquitetura, a parada tem. As paradas são orgânicas, tipo aqui, porra, aqui um andar tem baixo, a janela, consequentemente, é menor, sei lá, tipo, você não vê assim aquela regularidade, que parece uma coisa dada, tipo, o prédio tem que ter uma simetria, né? Aqueles modelos clássicos. Mas no 19 começaram a voltar com isso, porque essa concepção é uma concepção mais orgânica e funcional. Uhum. Tipo, porra, você não precisa ter uma janela para produzir um efeito fachada, você é um banheiro, ninguém precisa ter uma janela grande. Porra, pro banheiro, janela, né, banheiro Sim. pequenininha, etc. Mas vai violar a porra das regras de simetria. Foda-se. Que é uma questão. Já não tem mais a ver com o aspecto estético, né? Com o elemento Pois é, estético. né? Mas aí você organiza. Você, porque, por exemplo, o lance do barroco, uma das inovações foi isso. O prédio começou cada vez mais a ser organizado a partir da fachada para a organização do espaço interno. Uhum. Enquanto a lógica antes era a organização do espaço interno e dali você tentava organizar o externo. É claro que isso produziu um monte de assimetria, etc. Mas o ideal é você conseguir conjugar os dois, né? Tipo, Mas por que a gente decidiu falar de história da arte, afinal de contas, que eu não lembro? Porque você não se lembra? Você vai tomando essas cervejas aí, essa bichinha aí. Não, porque a impressão que eu tenho é o seguinte, porque que essa é uma área muito, embora tenha estudos há muito tempo, que não há uma integração sólida entre o conteúdo sociológico com o conteúdo técnico. A impressão que me dá sempre é o seguinte, ou as pessoas estão forçando a barra para um tipo de interpretação sociológica, ou a galera que faz análise aprofundada É técnica demais. é técnica demais e, consequentemente, não integra sequer com as outras artes. Uhum. Aí fica uma lacuna, assim, Sim. de... E assim, falando especificamente, voltando nessa coisa do curso de História da Arte novamente, assim, porque realmente eu acho um curso bastante curioso. Eu uma vez conversando com uma das pessoas que eu conheço que fizeram esse curso, estava falando que uma das vertentes do curso, assim, ele meio que te forma. Uma das coisas para as quais ele te forma para qual ele te forma é para ser curador de exposição. Só que, porra, e aí ainda tem uma parada do lance do network, é um mercado difícil pra cacete, assim, pra tu virar curador de exposição e tal, é um negócio meio difícil, né? Ou você monta a tua própria exposição, assim, na qual você é o curador, ou então você
sei lá, de repente se torna funcionário de uma galeria, alguma coisa assim. E aí como é que tu vira curador de uma parada? E normalmente você não entende tecnicamente das coisas, né? Normalmente é muito por conta do período. Você vai buscando uma conexão, assim, né? Tipo, ou seja, o período histórico, ou sendo o estilo, né? Ou sendo o tipo de material, ou não sei o que, você estabelece um critério. Sim. E a partir daquele critério você monta uma exposição, assim. Mas está muito ligado a essa coisa das artes plásticas, né? Mas é porque aqui o Brasil não conta, né? História da arte, né? Aí fica Pelo Museu Britânico, você tem especialistas em diversas seções, né? Não dá para ser toda instituição ser um Museu Britânico. Você tem vários especialistas em várias, inclusive pessoas que são mais voltadas para história social mesmo, né? Sim. Que o cara é um egiptólogo. Legal. Mas aí ele trabalha com proximidade, com alguém que é das... O problema são essas coisas de integração, né? Uhum. E é foda. Primeiro que as coisas não são integradas aqui, e segundo que nossos padrões de erudição, eu falo isso para parecer um ranheta, mas são muito baixos. Então é isso. A galera lança aqui a super especialização e... Estava aqui vendo aqui um exemplo no Museu Imperial, quando eu fui lá, acho que em 2018 ou 2017, quando eu ficar velho, eu vou publicar meus diários desde quando Por favor, eu faça esse favor. tinha meus 16 anos. Aí lá eu falo assim, cadê? Outra coisa que promete Pombrinha também é curadoria, que na sala de música me apoia essa etiqueta. Espineta, abre aspas. Matheus Borsten Fekit, vírgula, Lisboa, 1785. Cadê o erro disso aí? Não li aqui, né? Não. Espineta, Matheus Borsten Fekit, Lisboa, 1785. Não sei o que é, não entendi. Fekit é o verbo facere em latim no pretérito perfeito. Então, na verdade, isso não é o nome do cara, Matheus Borsten Fekit. Tá, feito. Mas isso é uma coisa básica. Matheus Borsten é tipo feito em Lisboa, 1785. Espineta, então, porque isso está numa etiqueta lá e o cara copiou. Então, só que ele escreveu Matheus Borsten Fekit, assim, como se fosse o sobrenome do cara, né? Ele pôs como se fosse sobrenome, isso está uma etiqueta lá, provavelmente, que significa simplesmente que o instrumento foi feito pelo Matheus Borsten. Mas isso não precisa ser um grande latinista, porque isso era completamente comum. Em inúmeras obras ali do período do Renascimento até o século XVIII, até o início do XIX, vem isso assim, sculpsit, ou seja, esculpiu, o scripsit, escreveu, tem várias etiquetas assim de autoria que o artista punha com essa lógica. E os caras cagaram, porque da forma como está aqui, ficou o sobrenome do cara. Exatamente. Parece sobrenome, né? Era exatamente assim como estava na etiqueta. Matheus Borsten Fekit é o nome do cara. Ou seja, filho da puta do curador? Pois isso é uma coisa básica, né? Isso é uma coisa básica, Você né? precisa saber latim, porque isso é tão recorrente. Exato. Você é tão recorrente. Tipo, você decora. Se você estuda, para fazer curadoria, não sei o quê, caralho, isso é uma coisa pela qual você deve ter passado em algum momento, né? Assim, deve ter visto várias vezes. Não é possível que todo mundo tinha esse sobrenome Fekit, né? Isso aparece em diversas... cara, Pinxit, pintor, né? Às vezes em coisas tão formulaicas. O nome do cara, o verbo do que ele fez, para designar a autoria. Isso é básico. Isso é básico. É um negócio assim muito básico. E tá lá. Você vai ver essa espineta aí. Mas a formação é uma tristeza, né, cara? Porque eu vejo isso lá na música também. Pô, a galera estudando... Não vou citar nomes, é claro, mas... Caralho, bicho. Só dá o CPF. Porra, estudando... A gente estuda... Lá na composição, você estuda uma disciplina que é instrumentação e orquestração, né? Que é você aprender a escrever para diferentes formações, né? Desde música de câmara, camerata, a grandes orquestras. E os diferentes tipos de instrumentação também que você tem, basicamente, que são
A Alemanha é francesa, né? Aí, pô, a escrita de uma partitura, por isso que eu pego no teu pé aqui pra caramba, né? E a escrita de uma partitura é como se fosse um quadro, bicho. É tipo uma pintura, assim. Tu tem que ali fica pincelando mesmo, botando os detalhezinhos, não sei o que, é um negócio enjoado. Porra, cara, aí tu pega os alunos da composição, moleque lá da composição, terminando o curso. Estava fazendo instrumentação, porque eu acho que só é obrigatório, eu não tenho certeza, assim, na composição eu acho que é obrigatório só a 1 e 2, ou é a 1, 2 e 3, a 4 é avançada, não é obrigatória, eu acho que é uma coisa assim. Mas, ou seja, era disciplina obrigatória que o cara tinha que fazer. E aí ele estava já no final do curso. Porra, cara, o cara trouxe uma partitura, assim, que era uma instrumentação para... Não lembro o que era exatamente. Mas era a orquestra completa. Vuvuzela. Vuvuzela. Era a orquestra completa com tímpano e tinha... xilofone. Xilofone não, como é que a gente chama? Tem xilofone e tem Vibrafone? o... Vibrafone, exatamente. E vibrafone, era o instrumento que tinha... Ele estava estudando os instrumentos de percussão. Os com altura e os sem altura, né? Cara, o maluco trouxe uma partitura que, tipo... Eu olhei aquilo ali, eu fiquei meio, tipo... incrédulo que aquele tipo de escrita era possível por um cara que estava no último período da porra da faculdade, assim. Porque eu fiquei pensando, como é que uma pessoa traz uma partitura dessa para apresentar para a turma? Porque era o professor, a metodologia dele é a seguinte, ele passa, o exercício é o seguinte, ó, faça uma instrumentação, saúde, faça uma instrumentação desse trecho aqui, ou então dessa peça, para esse tipo de instrumentação. E aí, nesse caso, era para orquestra completa, mais esses instrumentos de percussão lá. Cara, o maluco trouxe o negócio, parecia que era uma pessoa que nunca tinha visto uma partitura na vida, assim, era tudo muito de qualquer jeito, assim, muito, tanto que o próprio professor falou, pô, então, fulano, dá uma olhada com mais cuidado aí, não sei o quê. E é uma parada que ele bota, que ele vai vendo e ele vai comentando, ó, esse tipo de combinação aqui que você fez, não sei o quê, funcionaria melhor desse jeito, funcionaria melhor do outro jeito e tal. É legal, eu acho maneiro esse tipo de prática, assim. Aí traz do outro aluno, aí, pô, essa ideia aqui que ele teve foi boa, ou então, não, daria para mudar aqui, não sei o quê. Cara, o maluco parecia que eu fiquei... É que eu estou inscrito nesse curso também. Eu mudo, disfarço. E aí você tá falando dessa coisa de, porra, uma coisa que é básica, né? Pô, coisas básicas, né? Coisas básicas. Que é, por exemplo, você botar você saber que um clarinete normalmente é escrito transposto. Você não colocar a transposição do clarinete é meio tipo... Sim. Caralho. Mas tem gente que escreve tudo no tom natural, né? Schoenberg fazia isso, né? Mas aí o cara tem que estar consciente que ele está fazendo... Não, você escreve no tal do concert pitch, né? Que eles falam, né? Que você escreve o que o cara vai tocar mesmo. Sim, e tal. Não era o caso. O professor pediu, a gente faz tudo transposto lá, as trompas transpostas, aquela coisa toda, né? Sim. Trompete, tudo mais tradicional, digamos assim, né? Então, assim, essas coisas assim que são elementos meio básicos e, tipo, uma pessoa que está finalizando a porra do curso não sabe. Aí eu fico pensando, caralho, o cara escolhe fazer a porra de um curso de composição. Termina essa porra desse curso de composição. Sem nem conseguir apresentar uma porra de uma partitura de orquestra decente, mas também... como é que vai ser a vida profissional desse cara, bicho? Mas também pode ser um elemento de esculhambação, né? Acho que o grande... Para mim, o grande fator é se realmente o fulano... Você viu, eu falei bem de um professor, já estou falando mal dos outros agora. Eu não consigo. Também não consigo, não. A humanidade é muito falha. Para mim, o grande ponto é se o cara consegue resolver isso, porque pode ser uma coisa de desleixo pessoal também, não sei, né? Tipo, porque no caso do FACT aqui, não, aí é um erro
a pessoa nem identificou uma parada que ela deveria Sim, identificar. ela tratou como sobrenome mesmo. Foi... Ali é esquisito. Não foi uma coisa assim de, porra, desleixo, tipo, Deixa passar e foda. tipo, eu vou pesquisar os dados biográficos, tem esse cara, assim, né? Não é isso. Não, ali foi vacilo total. Ali foi... O cara definitivamente não sabia o que aquilo significava. Uma coisa que aparece recorrentemente, né? Aí não sei também. Claro, que você parte do pressuposto também que, porra, se alguma coisa dá muito trabalho, assim, para alguém que já deveria estar dominando aquilo, é porque a pessoa não sabe, né? Tipo... a sensação que dá é essa, né? Que o cara ele não domina aquele tipo de coisa, assim, porque, porra... Se não deveria dar trabalho, né? Porque, porra, quando eu escrevo para uma determinada instrumentação, eu sei como que cada instrumento se comporta e quais são as informações imprescindíveis de se colocar para cada instrumento, né? Então eu sei, porra, que se eu coloco um clarinete lá, que, né, o mais comum é a gente ter o clarinete em si bemol, eu tenho que transpor a porra da armadura, porque eu sei que para o cara ler, na hora de ler, vai ter que estar transposto. Então, isso é uma coisa meio tipo, como é que você dá um vacilo desse, assim, né? Agora, uma outra coisa é como você falou, tipo, o Schoenberg escrevia tudo, foda-se, do jeito, no concert pitch, né? Do jeito que o cara vai... O que ele tá lendo é como vai soar. Sim. E não tem esse papo de transposição. Aí é uma outra jogada, mas né, não era o cara. Aí eu fico pensando, porque assim, o Schoenberg era um cara disruptivo, né? Não sei o que e tal, que tinha uma jogada ali que não colou, e aquela porra daquele cerealismo lá, aquela porra não colou. Então, assim, o que colou ainda é essa porra, né? Essa linguagem que a gente tem mais tradicional, não sei o quê, de uma orquestração tradicional mesmo, né? Que você sabe, tem determinados elementos que precisam vir assim, porque se você não colocar, provavelmente você vai precisar de um músico mais específico, assim, uma pessoa que seja colaboradora no trabalho, né? Que você sabe com quem você está trabalhando. Porque isso também é diferente, né? Quando você sabe para quem você está escrevendo e quando você está escrevendo para o músico médio, né? Assim, porra, você escreve para que qualquer músico de orquestra consiga ler, né? Então, o que a gente está estudando ali é aquilo, até porque a gente não está se colocando no patamar do Schoenberg, né? Então, tipo, você tem que aprender a escrever uma coisa que é entendida no mercado, no meio, como uma coisa comum. Você sabe que você vai encontrar essa realidade, né? Aí eu fico meio impressionado, né? Então, por exemplo, esse curso que a gente está falando de História da Arte, eu suponho que ele tenha muito... Tudo bem que o foco não é falar do curso de História da Arte, mas me chama a atenção. Eu fico imaginando que ele seja... O foco seja muito nessa coisa meio cronológica e meio que de ficar tentando explicar um pouco os estilos a partir do momento, assim, né? Então, tem muito essa coisa de, porra, não, aqui o cara pintava desse jeito, né? A gente sempre ouve esse papo, né? Não, porque os caras pintavam mulheres mais gordinhas, porque o padrão de beleza naquela época era mulher mais cheinha, não sei o quê, sei lá. Então, acho que o cara ele acaba saindo desse curso com um pouco dessa noção, assim, no final das contas, né? E é uma noção muito menos problematizadora e sem tanta autonomia, talvez, né? O cara sai sem uma perspectiva mais individual a respeito de um determinado período artístico ou estilo, não sei o quê, e muito mais formatado mesmo, assim, né? Não, aqui pintava assim, porque era assim, essa escultura era não sei o quê. Uma coisa que eu ficava bolada é foda, né? Eu ficava bolada. Bolado nas aulas de literatura, né? Era essa fixação que havia em enquadrar a porra dos autores nos estilos, em vez de analisar, usar os estilos para identificar determinadas características que o autor poderia ter ou não. Eu ficava assim, cara, mas essa não é a função aqui. A parada que era um meio se transformava num fim, cara. De enquadrar. Pois é. E é um negócio muito bizarro. Eu ficava assim,
ficava impressionado. Aí fica aquela fixação. Aí o cara, não, fulano no período romântico. Aí o cara tentando catar de tudo quanto é jeito a porra da lista das características que eu dou. Às vezes um elementozinho minúsculo, né? Forçação de Caralho, barra, né? em Tentando, vez de o cara tentar entender, tipo, o discurso literário da porra da obra, contra esse panorama, onde tem desvio, não tem, porque pode ter, porque não pode ter, o que pode ser, né? O que pode ser antecipação estilística, o que não é, às vezes são determinadas coisas que o artista resolve por uma questão ali específica do que ele tem para dizer. Caramba, as maluquices assim. É. Eu ficava assim, cara, eu ficava impressionado, cara. Mas isso acontece pra caralho em música também, né? De você ficar tentando estabelecer, assim, né? Como é que... Essa coisa de você ficar tentando encontrar esses clichês, né? Ficar tentando encontrar os clichês de determinado período, né? Eu acho meio problemático, porque parece... Eu falo isso o tempo todo, toda vez com relação a canção aqui no Brasil, período militar, né? Período da ditadura. Cara, as pessoas ficam o tempo todo querendo enquadrar todo o tipo de produção que aconteceu naquela época como sendo música de protesto, né? Porra, parece que as pessoas não estavam vivendo outra coisa, né? Parece que todo mundo estava vivendo só para se manifestar contra o regime. Pô, bicho, aquele meme que você falou, aquele comentário, né? Tipo, nossos pais estavam, não sei o quê, como é que é? No Pará, né? Sei lá o quê. Meus avós tiveram que lutar na Primeira Guerra Mundial, os avós na Segunda, os nossos pais na Guerra Fria. Né? Aí o cara responde lá, pô, bisavô era pescador no interior do Pará. Meu avô também. Minha mãe nem sabe o que é Guerra Fria. Tua família é muito doida mesmo, Minha família é né? muito doida. Pô, Pois é, as pessoas estavam vivendo, né, outras coisas. não, Né? aí, mas isso piora porque tem um recurso que também, eu não sei se isso vem da parte da história da literatura, essa perspectiva meio analógica de que o texto sempre tem um sentido meio oculto ali, na verdade o cara nunca está falando o que ele está falando, ele está falando outra coisa. Que faz sentido num contexto onde tem ditadura, onde esse recurso geralmente geralmente não, às vezes é usado justamente para não passar uma linguagem direta. Aí aquilo é usado, pode ser isso, né? É como chave de leitura para a porra toda, quando na verdade você não tem uma preocupação contextual do que está querendo se dizer ou não está, né? Gente, é possível. É possível que alguns compositores só estavam que não tinham absolutamente nada a ver com o regime, assim, o cara só estava compondo, não tinha... Na maior parte dos casos, sim. Não eram todos os compositores. E aí fica querendo exatamente isso, né? Pegar né? Fazer essa reinterpretação. Eu acho que eu já até comentei isso aqui alguma vez, mas eu não lembro direito se foi o Chico Buarque ou qualquer outro compositor que... Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto o Álvaro vai... A volta do Mijão. A volta do Mijão. Então, eu não sei se era o Chico Buarque ou o Nando Reis. Nando Reis? Um desses caras aí. Aí caiu um trecho de uma música deles no Enem, assim e tal. E aí foram discutir com o compositor, e aí o próprio compositor, tipo, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Porque a resposta certa era uma resposta que, tipo, para ele, não, mas não quis dizer isso, assim. Não foi o Mário Prata, uma crônica, e por isso que pararam de pegar... Pode ser. Eu não sei. Foi um momento fake news, não sei. Momento também, fake news, eu também nunca... Mas, enfim, um exemplo que é por aí, né? Tipo, você pega o cara, aí porque o cara tá associado a um determinado tipo de contexto, a música foi composta, não sei quando, não sei o que lá, aí, pô, já coloca, já dá significado àquilo a partir do contexto, muitas vezes, e, porra, o cara só tava expressando outra coisa que não tinha nada a ver com... mas isso daí é complicado também, porque não necessariamente o artista, ainda mais depois, ele fala que... Pois é, mas também é meio complicado você querer atribuir uma resposta certa ao que o artista disse, sem saber o que de fato o artista queria dizer, né? Mas aí acho que são níveis distintos. Aí esse tipo de sutileza que falta.
Uma coisa, o que o artista quer dizer Uhum. E o que de fato ele acaba dizendo. e o que ele acaba dizendo, e como aquilo é recebido pelo público, né? Sem dúvida. Tanto que muita coisa do gênio incompreendido tem a ver com isso, com o fato de o cara estar operando com um código que para o grande público não faz o menor sentido. Só posteriormente aquilo consegue ser mais ou menos interpretado nos seus termos e é reconhecido como original, como inovador. Esse é um fenômeno comum, mas você tem que ter uma... E não necessariamente o que o cara realmente... Cerveja do capeta agora. que o cara quer dizer, de fato... Aí beleza, mas aí você estuda tipos mais... Aí você estuda um aspecto biográfico do cara para saber que nível de controle ele tinha, como que ele produzia a obra, né? Para avaliar... Nesse período do artista que não é uma expressão da, sei lá o quê, da psique individual, né? Enfim, no barroco do bairro, cacete A4, é quase certo de que o cara tinha um controle quase absoluto sobre o meio de expressão. O cara sabia, queria exatamente aquilo, né? Enquanto em outros contextos de formação, talvez... Foi o que aconteceu com o Mussorgsky, né? aquele compositor russo, né? Que é um cara que tinha cachaceiro como nós, né? E adotou muitas inovações, tipo Cerveja diferente, cara. harmônicas. É diferente? Cerveja forte, escura, maturada em barris de carvalho de uísque. Eita porra. É o Helmut. Wood Ale, não sei o que. Tá escrito. Helmut. Wood Aged Beer. Aged. Aged. É. Wood Aged Beer. Aqui parece um pirata. Se for pirata, uma caveira pirata, eu gosto de piratas. Você gosta de piratas, Eu adoro piratas. Os piratas, pô, mutilavam, torturavam, saqueavam, pô, Tudo de bom. perdiam o dinheiro tudo em jogo e prostituição. Isso tudo. Só coisa boa. Isso tudo pra quê? Pra assistir o pôr do sol numa ilha deserta no meio do Caribe. E não postavam suas fotos No Instagram. Eu estou repetindo um texto meu, mas enfim. Vou negar. Mas aí fala do Mussorgsky. Exatamente isso. Só que aí cria Aí é difícil interpretar. Por exemplo, o Rimsky-Korsakov, que era, porra, um dos grandes arranjadores, caralho, A4, considerado os maiores arranjadores de todos os tempos, cara que tinha conhecimentos musicais muito sólidos, pegou várias obras do Mussorgsky e corrigiu assim as harmonias. Mas aí fica foda, porque você não sabe o que era, o que o cara estava fazendo de barbeiragem. Exatamente. Ou do que era deliberado mesmo, né? Aí fudeu. Mas é aquilo mesmo. Aí a gente tem uma perspectiva. E corrigir a partir de qual perspectiva, né? De uma harmonia mais tradicional, cacete. Tanto que depois passou-se. Aí a questão se torna, foda-se, porque o material original é mais interessante. Sim, mais divergente, original. Até que talvez ele quisesse resolver aquilo de uma forma, sei lá, mais tradicional. Mas o jeito que ele encontrou foi outro e assim, só faz sentido uma perspectiva de história, da arte, do contexto. É mais interessante, mais inovador, mais criativo do que... Mas talvez a ambição do cara fosse só mais quadrado mesmo. O cara não sabia resolver. Porque são coisas diferentes. Tanto que eu vivo falando. A pior pergunta que um jornalista pode fazer para o artista é quais são as suas influências? Porque o artista ele não responde quais são as influências. Porque muitas vezes ele não sabe quais são as influências. Ele responde os artistas que ele admira. Que não necessariamente são os que ele... Foi influenciado de fato. Porque às vezes o cara ele trabalha com fórmulas de artistas que ele despreza, mas Sim. É aquilo que ele introjetou. Porque a influência muitas vezes... É isso. A influência muitas vezes ela tipo, você não sabe que foi influenciado. Exatamente. E nem todos os artistas têm controle pleno da expressão estética e não conseguem... E não quer dizer nada também. Às vezes os artistas têm o domínio pleno, mas o cara não é um inovador, um criativo. Às vezes o cara, justamente porque ele trabalha nesse conflito de
que eu tô mirando, o que eu sou capaz de fazer, que ele cria coisas novas. Né? E também tem uma outra jogada, né? Que é o cara, por exemplo, ele tentar imitar o outro, ou mesmo imitar de fato a nível de processo de aprendizagem, sim. Mas aí na hora que ele vai criar, ele já descamba para outra parada. Ele não, por mais que ele tenha dominado a linguagem do outro, ali, aprendido tecnicamente como que se faz, mas na hora que ele mesmo vai criar, ele não passa perto, porque a influência dele, né, aqueles por quem ele foi de fato influenciado, não são aqueles que ele tentou imitar. Assim. Inclusive, eu tenho a impressão, posso estar falando aqui, né? Quando a gente faz a nossa escola sociológica da arte da Lapa, aqui, Pérez de Moraes, é que muitas vezes os artistas que são mais desprezados, às vezes, assim, claro que tem exceções, óbvio, mas alguns artistas que são desprezados são as grandes influências. Porque meio no subconsciente são os modelos que o cara está trabalhando e o cara quer superar aquela porra ali. Mas aquilo aparece. Cara, Boa. Não é? Realmente tem um gosto meio amadeirado, né? Eu realmente, se eu deixar fazer as coisas de maneira intuitiva, apesar de eu gostar muito de música brasileira, de ser a coisa com a qual eu mais gosto de trabalhar, assim, dentro de música e tal, e me sentir muito conectado, porra, cara, eu cresci ouvindo black music, porque minha mãe ouvia black music pra cacete. Então, se você me pedir para solfejar uma melodia imediatamente aqui, vai sair uma coisa meio black music, meio pentatônico, meio, sabe assim? Eu vou ter uma tendência de querer harmonizar, meio suando black music e tal. Porque isso é a minha verdadeira influência, sacou? Apesar de eu conseguir trabalhar isso, assim, e modificar. Então, se você fosse criar uma melodia espontânea, seria uma coisa mais ou menos assim. Shake your booty, shake your booty. Não, essa aí é a sua influência. I am so horny, you make me feel so good. Essa é a sua influência. Você nasceu ouvindo, ele cresceu ouvindo isso. Pra como que a mamãe era New Age? Então. Só que a gente tinha aquelas batidas eletrônicas. Não sei como eles fazem isso. Era, né? Enigma. Enigma, eu vi isso pra caralho. Não, eu também ouvi. Aí ficava aquela coisa que canto gregoriano no tempo fluido. Aí o cara metia uma... Engraçado pra caralho, né? Mas coisa boa, cara. Não, eu gosto. Pois também, mas ficou com uma queimação de filme tão grande assim, que eu fiquei vergonha, mas essas coisas. Ficou cafona, né? Enigma, eu gostava desse som, assim. Pois é. Eu curto. Eu também curto. Foda-se se você não gosta. Não, cara, essas paradas, tem muita coisa que porra, o nego deve achar cafona. Eu adoro, cara. Essas paradas mesmo, Era, Enigma, sei lá, qualquer outra... Porra, é difícil até falar, né, cara? É que tem um elemento meio empulhador do negócio de se apropriar fazendo sample dessas músicas folclóricas e históricas. Pois é. Mas ficou legal. Os caras, porra, foda-se. Porra. Mas, porra, foi uma sacada legal. Tipo, eu curto. Melhor pra fazer essas porras. Mas também não dura muito mais que isso, né? Assim, tipo... É o tipo de música que meio que você ouve ali um pouquinho e tal, e não tem muito mais pra onde ir, né? Fica tudo... Você já entendeu... Mas acho que quase todas, porra... no fim das contas tudo é meio assim. Para pra pensar. É verdade. Nem sei se isso distingue os grandes artistas ou não, né? Eu acho que não. Isso é uma construção romântica dessa coisa do... O artista sempre buscando formas inovador, né? Não sei o quê. Mas acho que dado... Uma das poucas bandas assim, pop que eu conheço, da qual eu realmente acompanho a carreira, assim, e eu acompanhei, né? Porque acabou. O Led Zeppelin. O Led Zeppelin realmente foi uma banda que
que os caras pareciam ser muito inquietos com essa porra, né? Assim, porque, tipo, do primeiro ao último disco era tudo completamente diferente uma coisa da outra. É claro que dentro dessa linguagem ali do ambiente do rock and roll e tal, mas era tudo passando pelo folk pra caralho, pelo blues, não sei o quê. Era muito doido, cara, né? Aí eu não sei até que ponto que é quando você lida com essa né, diferentes personalidades, né? Tipo uma banda, e aí é diferente, porque você tem 4 pessoas, aí negociar isso é uma outra coisa. E outra jogada é quando é você o detentor, né? Né? Quem tem posse dos caminhos artísticos ali, né? Você é o detentor da obra e tal, então e aí talvez, eu não sei. Mas, por exemplo, a gente pega uns exemplos como o Iron Maiden, né? Tipo, os caras encontraram a fórmula para falar de música pop, né? Assim, música pop, não confunda. Não confunda com Madonna, nem Não Lady confunda com Gaga. Madonna. Né? Então os caras encontraram uma fórmula e ficaram naquele caminho ali, não saíram, né? Então, Mas eu acho que isso está dado pelo contexto também, a própria demanda do público. No final dos anos 60 e ao longo de boa parte dos anos 70, havia uma demanda meio de por coisas diferentes, uma lógica mais de experimentação. Porque isso que você está falando, acho que acontece com todas essas bandas. Pô. A evolução dos Beatles, então, é muito marcante. verdade, bem lembrado. Acho que a coisa mais interessante dos É. Beatles é isso. A primeira fase dos Beatles é uma desgraça. Né? Tem gente que gosta daquela coisa, até meio sem graça, mas tem uma evolução muito significativa. E não várias outras bandas também. Isso é muito comum. Queen, Sim, sim. Cream, Yes. Acho que até as bandas mais... O Deep Purple, as bandas mais... Sim, sim. Você vai considerar... O próprio Eric Clapton, no Cream e tal. Acho que tinha uma lógica mais aberta mesmo do que né? Do que o Jimi Hendrix também, tipo, de ter Eu acho que não pescado. existe uma tentativa ou uma necessidade de autoafirmação também, né? Os caras Assim, não estavam preocupados com isso, assim, né? porque aí depois virou o gênero metal, tipo um negócio, como alguém já me falou, são os evangélicos do rock, né? Porra, Tipo, pode crer. é um negócio que tem que marcar tanto, Conservadores, né? marcar a posição, então tem todo uma série de convenções que tem que ser respeitadas e não permite uma certa uma evolução do artista, né? Tipo, É brega, né? Até, né? Assim, tem coisa legal, mas exatamente, fica brega porque fica uma coisa tão... Eu gosto de algumas coisas de metal, até do Iron Maiden também, mas fica uma coisa tão insistente assim, começa a ficar ridículo, justamente porque... Sim, sim. Vira uma parada risível, assim, jocosa, né? Essa coisa do cabelo, aí vai somando uma série de outros fatores, né? Uma pose meio de bad boy, né? Não sei o que e tal. E não fazer, essa música tem essa sonoridade assim, maneiro, faz bastante música assim, mas começa a ficar um conjunto de coisas, mas acho que tem a ver com o tipo de mercado mesmo, Sim, de fato os caras vão se enquadrar ali. O que as pessoas estão esperando. Porque isso foi generalizado. Várias bandas dos anos 70, que eram bandas estilisticamente mais ousadas, elas entram dentro daquelas fórmulas dos anos 80 e quase sempre elas não sucedem. Ficam, quer dizer, às vezes até fazem sucesso, mas estou falando assim, em termos... Sei que isso é uma categoria frágil pra caralho, mas a impressão que dá é que não estão sendo criativas e tal. Pô, Queen, que é uma banda que eu gosto pra caralho. Queen dos anos 80 eu acho... Mas recentemente recentemente é foda, mas um exemplo relativamente recente disso foi o Metallica, né? Quando a Metallica descambou para esse lado mais o que era conhecido, considerado na época new metal, né? Uhum. E aí o Metallica foi lá e gravou acho que é depois daquele álbum do Black. Uhum. E aí os caras gravaram uma onda mais ligada a essa sonoridade próxima ali daquela turma do Slipknot, do Korn, não sei o quê. Aquilo foi considerado uma loucura, porque tipo, o fã, como você acabou de falar, né? O fã do heavy metal, do thrash metal, não sei o quê, do rock and roll em geral, ele é conservador pra caralho, né? Você não pode fazer nada de novo, assim, você tem que ficar dentro da caixinha o tempo todo até o final da tua carreira, né? E o Iron Maiden, por exemplo, assumiu essa postura, né? De ficar dentro da caixinha ali e de não... Fala aí. E agora tem a história. Caralho, 2000, cara dormindo de tarde num sábado.
Aí, cara, eu acordei assim, assustado, tava, caralho, os cachorros estão brigando. Aí, cara, eu acordei assim, pilhado, caralho, os cachorros estão brigando. Às vezes o Husky lá brigava com o vira-lata. Aí eu, caralho, boladão, já ia descer, caralho, escada pra apartar os bichos. Aí eu falei, não, é o vizinho vindo. Iron Man? Corne. Acorde. Eu corri pra apartar os bichos, jogar bola de água. Ouçam Korn aí, gente, a mais famosa deles, né? Que tem um momento no meio, né, que o cara fica uma coisa meio assim, né? Esquisito pra caralho. Acordei, É aquela. não, acho que não, Nessa cara. não, mas tem um momento no meio que ele fica. Não, eles tinham vários assim naquele álbum que é da menininha Sim, fazendo sim, tô ligado. a Berelinha. Tem aquela coisa meio assim, meio percussiva. Ele fazendo. Eu falei, cara, os cachorros estão brigando. Não. Aí eu identifiquei, não, o vizinho ouvindo corne. Eu não sabia que várias músicas do álbum eram assim. Né, tem essa coisa assim, dessa época. Depois eu não sei, porque eu nunca Eu não acompanhei. vi, nunca acompanhei, não. Mas Das bandas, dessas bandas que surgiram nessa época, que foram consideradas new metal, não sei o quê, que eu realmente gosto, eu acho muito bom, é o Slipknot. O Slipknot, eu gosto pra caralho, assim, acho foda demais. Porque essas bandas, na verdade, o lance é que, não sei por que houve um preconceito tão grande, mas eu acho que é porque existiu uma associação com a ideia de hip hop, né? De rap. O tal do new metal veio muito associado a isso, assim. Sim. A coisa de um pesado, né? Um som pesado, mas muito associado a um lance de hip hop, tanto que esses caras sempre tinham um DJ na banda, Sim, né? Linkin Park, tinha Tinha um DJ, né? Além de ter aquela coisa da banda ali normal, assim, de rock, sempre tinha um DJ e muitas vezes tinha assim mais de um cantor, né? Tinha um cara que era o cantor e o outro que era meio que o rapper mesmo, né? O cara que fazia as rimas, não sei o quê e tal. E aí isso foi considerado uma afronta, né? Pro pessoal do rock, que é Limp Bizkit, sim, Korn, Linkin Park, Nine Inch Nails, não sei o quê. Eu nem acompanho tanto, não, mas eu mais sei os nomes do que o Nine Inch curto. Nails Assim. acho que era mais uma outra jogada. Nine Inch Né? Nails acho que é uma coisa mais experimental mesmo. Provavelmente, assim, Mas eu sei que, por exemplo, o Faith No More já foi uma banda que meio que veio com isso, assim. Sim. Com um pouco dessa pegada. Não necessariamente de ter um rapper, de ter um DJ, mas de tentar meio que misturar um pouco essas linguagens, assim, né? Que é legal, né, bicho? É parte, interessante, né? E são outros. O que cada um vai gostar também, não vai gostar. Agora, por que meter um rap? Aí, explicações para nossos historiadores da arte. Por quê? Porque, não, mas esses são os pontos que são difíceis de explicar. Ah, tá. Achei que você ia vir com a resposta, porra. Não, pô, não tem porra nenhuma de rap, etc. Eu já expliquei aqui que depois vem descobrir que a galera de estudos literários veio com a mesma explicação que eu já dei aqui. A gente já falou do rap aqui uma vez, né? Que é a mesma coisa, porque uma poesia perdeu esse aspecto métrico e Cara, eu tô surpreso com essa cerveja, que tem realmente um gosto dado, né? Pois é. Interessante, cara. Eu tô me sentindo um cupim aqui. Sim, é uma cerveja. Caralho, parece que eu tô bebendo madeira, né? É um suco de madeira, né? Delícias para o cupim, a cerveja do cupim. Isso, né? De que, porra, como a poesia moderna perdeu essa questão do metro, da rima, das formas cíclicas, o rap reinventou a porra toda, inclusive recursos. Tipo, eles dão outros nomes para, tipo assim, que era considerado cavalgamento. Quando você chega no final de um dado metro, mas você não conclui a ideia e você avança no metro seguinte, como se tivesse meio... Isso tinha. Tanto que isso dava na aula de literatura lá em Jaberman, sei lá o que é cavalgamento. E os caras reinventaram a porra toda. Aí para uma demanda mesmo, acho que social, assim, de um tipo de linguagem, que é isso, que é explorar a dicção poética e o ritmo, etc. E tal. E os caras voltaram com essa porra toda. É um texto em formato é um texto, né? Assim, porque tanto que a lógica do rap, né? Ela tem muito menos uma preocupação com a construção melódica, harmônica e tal,
E o barato é exatamente o texto, o discurso, a mensagem, né? Sim, mas com Então, ritmo. com ritmo, exatamente. Mas isso era poesia. Sim, sim, claro, exatamente, Volta a essa lógica, né? Você transmitir a mensagem associada a uma lógica de ritmo, de melodia, talvez até mesmo que seja uma melodia muito mais dada pelo som dos fonemas do que Sim. por uma questão, né, musical, assim, mas tem ali uma melodia recorrente, não sei o que e tal, facilita a apreensão da mensagem, né? Sim, porra. Mas isso já tinha aquele poema do Casimiro de Abreu, a Valsa, que inclusive são trissílabos, né? São versos trissílabos, justamente para imitar o ritmo da valsa. Sim, Tu ternário, ontem na dança valsavas, voavas com faces formosas de vivo lascivo caminho, né? Você sente ali e tem uma linha melódica nessa porra, né? Dependendo de uma pessoa, a pessoa recitar, você sente. Ou também outra do Casimiro de Abreu, né? Como que é? Como que é? Nas noites caladas. Caralho. Caralho, nas horas saudosas das noites de estia, sozinho, calado, com a face na mão, eu choro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Aí, que aquele. É engraçado como essas coisas elas induzem a uma forma de recitar, né? Sim. Como você acabou de fazer agora, assim, tipo, porque se você recita tipo retão, parece que você tá faltando uma coisa, né? Sim. Mas o lance da poesia era essa, não é recitado. Às vezes você corre, você tem um ritmo poético ali que induz essa porra. Isso se perdeu, tipo, como não se parou de se produzir uma poesia com essas características, a galera aí. Mas eu acho que o rap tem essa parada mesmo, assim. A gente até falou sobre isso mesmo, né? De como ele retoma esses elementos, assim, da transmissão de uma mensagem, de um discurso com ritmo e em certa medida, com uma melodia que é dada pela fonética mesmo, assim, né? Ou a forma de você entoar as palavras, porque existe um tempo forte, né? Existe um tempo fraco, então você vai ali atribuindo determinadas alturas, né, para os sons ali por conta desses tempos ali que são dados e tal. É legal, né? É interessante pra caralho isso. Pois é. Agora, a questão sociológica é por que o New Metal recupera essas porras. Por que o quê? O New Metal recupera isso. O New Metal? Incorpora. Será que já estava tipo uma estratégia mercadológica? Porque o cara percebe que. Porque quando eu comecei a tomar ciência. Mas você sabe que essa coisa. Desculpa, rapidinho, mas eu acho que antes mesmo do lance do New Metal, existe uma coisa de uma ascensão, né, do hip. Aqui no Brasil a gente percebe isso, né? Que vem se tornando uma linguagem muito forte já há alguns anos, assim. E, inclusive, existe essa coisa desse fenômeno como eu falo, dessas batalhas de rima, né? Sim. Que é uma coisa que acontece na rua, que não, né? Uma galera que se reúne ali, não sei o quê. Talvez a coisa do pouco recurso, cara. Né? Com pouco recurso tu já consegue fazer o negócio. Pouco recurso que eu quero dizer assim, você não precisa de uma banda, não precisa de... Sabe, assim? Sim. Enfim, você falou outra coisa. Não, faz sentido isso, né? Mas talvez justamente porque outras instâncias que poderiam estar provendo esse tipo de expressão artística não provém. Então, certos segmentos populares isso foi recriado. Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque quando teve essa... Pelo menos chegou aqui, né? Eu comecei a tomar ciência desse hip hop, essas coisas, no final dos anos 90, 98, 99. E meu irmão sempre ouviu essa porra. E eu sempre detestei. Seu irmão sempre foi a ovelha negra. Ovelha negra. Bate-bola, skatista e ouvinte de rap, de hip hop, né? Hip hop. Cara, eu detestava. Porque, embora eu sempre tivesse gostado de poesia, etc e tal, né? Mas, pô, não sentia conexão, porque, caralho, porque como tava dentro de uma linguagem musical, eu falei, cara, isso não me atende. E eu falava assim, cara, essa porra vai durar 2 anos, 1 ano, não vai passar logo. Errou. Porque as pessoas vão... Errou! Eu pensava essa porra. Eu falava isso, cara, eu falei com meu irmão, isso aqui ninguém entendeu isso, ninguém vai Eminem, essas porras aí. É isso, tudo vai. Caralho, não. Pelo contrário, né? Mas
20 anos aqui no Brasil, fora lá nos Estados Unidos. Que Exatamente. E continua. Então, de fato, estava atendendo algum tipo de demanda social. E aqui no Brasil existe uma cena muito forte, né? Especialmente em São Paulo. Claro, eu acho que essa coisa do contexto urbano colabora muito, né? E São Paulo, por ter isso muito mais forte, assim. Aqui existe uma cena muito consolidada de hip hop, né? Não é à toa a gente tem esses caras. E existe uma parada também dentro do ambiente do hip hop, né? Que existe um aspecto do virtuosismo, né? Sim. Que é a velocidade de você conseguir rimar, não sei o que e tal. Que o Eminem é tipo. É o cara, né? Assim, né? Que ele rimou naquele Rap God. Acho que é Rap God o nome da música. Que tipo ninguém conseguiu bater aquela porra que é a quantidade de palavras por segundo, assim, tipo, mais absurda, né? Mas aí tá, até esse tipo de fenômeno já existia. Durante muito tempo, o trovadorismo, na questão de expressão poética, tinha essa coisa da capacidade de o cara improvisar, como até hoje nos repentistas lá no Nordeste, né? Sim. O cara conseguir improvisar na hora e tal, que são elementos valorizados. Agora, o foda é você fazer essa conexão. Aí fica o debate para os historiadores da arte. Porque esse é sempre o problema, acho que é sempre esse, sempre fazer a vinculação, sem parecer cagação de goma, entre a criação artística e o contexto social. E você... Porque o fato é, às vezes você tem criações muito específicas, muito dadas para um dado contexto, e o que explica? Por exemplo, o que explica a Argentina ter tido um florescimento enorme em literatura fantástica no século XX, a ponto de ter produzido, provavelmente que vai ser considerado Isso é interessante, né? daqui a algum tempo, senão já tipo, um dos maiores. Porque é uma coisa tão específica, né? Por quê, né? Tipo, na década de 20, o que tinha acontecendo na Argentina? O que estava acontecendo na Argentina que propiciou o desenvolvimento de uma coisa tão específica assim, né? Quer dizer, vai ter o Borges, depois vai ter o Cortázar, vai ter o Bioy Casares. O Borges junto com o Fernando Pessoa, que também é outra coisa específica, mas o Fernando Pessoa tem um negócio tão idiosincrático que talvez seja da pessoa dele. O Borges você consegue associar um contexto mais amplo. Vão ser considerados dois grandes escritores. Mas você não consegue observar algum movimento mundial em relação a isso? Não, eu consigo explicar coisas específicas. Eu já vi explicações nesse sentido de outros escritores que fazem sentido. O Vargas Llosa, se não me engano, o Otávio Paz. Vargas Llosa ou Otávio Paz? Não sei, não me lembro. Mas é o seguinte, a Argentina, embora fosse aqui Latinoamérica, eles estavam num padrão de desenvolvimento tão grande, que a literatura deles conseguiu se destacar dessa fixação punhetística de cagar no mato, de cócoras, da literatura, do resto da literatura latino-americana, essa coisa meio... Do Brasil profundo, do Chile profundo, a Venezuela profunda. Essas coisas. Que na América Latina, na América Espanhola, isso já foi um pouco mais atenuado do que foi aqui no Brasil. Mas a situação deles, assim, econômica, social, era tão... que eles conseguiram criar essa ilusão para eles que tinha um a ver com isso aí. Então, para essas elites que escreviam e estavam vinculadas com a arte, criou um ambiente meio fantasista mesmo. Os caras puderam entrar num... Dá uma viajada na maionese. A literatura mesmo, não lida com essas coisas do cotidiano, não. Lida com elementos do raciocínio, do fantástico, e descambaram. Mas seria dado uma certa ilusão. Essa é uma explicação, acho que, mas quer ser aprofundada, de natureza sociológica. A outra, um fenômeno que é muito específico e aconteceu aqui no Brasil. Tradicionalmente, a arte que é feita pelos países centrais é a arquitetura. Porque de todas as artes, a mais cara de todas. Sim. Só que o Brasil... Uma arquitetura consegue ser mais cara que o cinema, cara? Que o cinema? Porque tem, o cinema porque tem uma nível também, né? Tem uma indústria cultural associada a isso e tal. Mas as artes, assim, das tradicionais, de todas, assim, que geralmente as inovações ocorrem, porque o cinema tem esse elemento, tipo, por exemplo, o cinema francês nos anos 60 é muito mais inovador e influente do que... o cinema também, você pode fazer cinema como fazia aqui, que é uma câmera e ponto final. Exatamente. A Nouvelle Vague lá francesa foi inovadora, e isso foi de falar que não precisava ser aquela super mega produção hollywoodiana lá, aquelas coisas, né? Mas a arquitetura não. A arquitetura também está associada à construção de grandes edificações, e uma arquitetura que tradicionalmente as regiões e os países mais pobres conseguem inovar, porque elas não apostam nisso, elas vão pelo que funciona em outros lugares. Sim. São centros de poder que conseguem inovar
É porque já tem tecnologia, já tem uma mão de obra qualificada, já tem, né, uma série, todos os elementos necessários para você conseguir romper, né, e tal. Se mesmo se você seja rico aqui num país fudido, você vai construir conforme os modelos dados de Exatamente. engenharia, de Isso. padrões estéticos dos lugares centrais a qual você está. Agora, esses lugares, eles podem correr riscos, né? Na hora, né, de construir um grande edifício. Não sei o quê. Correr risco no sentido de tem dinheiro para poder investir nisso, né? Então, assim, já tem a tecnologia desenvolvida, não sei o quê. E esteticamente é isso. Você adota os padrões onde tem mais grana, onde as pessoas constroem. Sim, exatamente, né? Só que eles têm mais experiência, mais exemplo, né? Você vai atrás deles, assim. Só que no Brasil é considerado tipo um dos países mais influentes da arquitetura do século XX modernista. E o Rio de Janeiro, especialmente. E o Rio de Janeiro, especialmente, né? O Lúcio Costa, o Niemeyer, a Redi, o Abílio Costa Lima. Acho que em 2015 que foi considerado, né? O Rio de Janeiro foi considerado a capital da arquitetura mundial, né? Acho que é isso, assim, é recente, assim. Né? Mas fora mesmo aqui do Rio de Janeiro, tipo, o Brasil tem uma posição desproporcional, tipo, no impacto que teve na reflexão sobre arquitetura. Não exatamente sobre reflexão, porque a reflexão teórica aqui foi fraca, mas sobre a produção. E o que explica isso? Exatamente, o que explica isso? Tu sabe? Não. Aí que está a teoria Álvaro Figueiró. Por quê? O avanço teórico-conceitual do modernismo é feito basicamente na Alemanha em menor escala, tipo França, Suíça, lá pelo Le Corbusier, mas basicamente pela escala de Bauhaus, que é feito no final da década de 10 e início de 20. Só que a Europa ficou uma crise fodida nesse período todo, 20, 30, quando você começa a ter avanços técnicos muito significativos nos métodos construtivos e tal. Então, a Europa estava fora de jogo, a Europa estava fodida, tipo, para produzir, e a Europa já era continente velho, tinha menos possibilidade de inovação. Então, resta, tipo, a América. Só que os Estados Unidos já tinha um estilo muito próprio e a questão nacional estava resolvida já. Tinha aquele estilo, vamos fazer um alto pra caralho, mas com a linguagem... Sim. Tanto que tem, vários arranha-céus nos Estados Unidos que são iguais e uma igreja gótica não muda porra nenhuma. Não tem uma... É simplesmente maior, uma mais identidade alto. Muito própria, assim. A identidade própria que era grande pra caralho. Mas não era... Esteticamente falando. Esteticamente falando, era feito mais eficientemente a porra toda, mas a linguagem arquitetônica não era convencional. Outro país que tinha dinheiro para fazer, a Argentina, mas a Argentina seguia, então, era mais convencional ainda, que aí imitava os modelos. A Europa mesmo. Imitava mesmo, tanto Buenos Aires, imitação. Quem quiser conhecer a Europa, vai para Buenos Aires. A Europa é miniatura, né? Vai pagar menos. Comer uma carne melhor. Carne melhor. Aí chega, sobra o Brasil, que é aquela coisa com o seu eterno problema de identidade. De identidade, de não sabe o que é, né? Não sabe o que é, e o caralho é a quatro. Aí tá passando um processo de modernização. Aí chegou assim, não, bom, vamos ser modernos. Aí abriu espaço para esses caras, tendo recurso, uma crise de identidade. Construir uma identidade nacional, a gente não tem ainda, vamos... Foda-se. O que vier é lucro. Tanto que você tem, tipo, na época do Estado Novo, foram feitos 3 grandes ministérios aqui no Rio de Janeiro. E os três prédios não tem, e eles ficam praticamente um colado no outro. Nenhum deles é igual. Sim. É o Ministério da Fazenda, que é neoclássico, é um estilo soviético, que seria uma coisa que poderia ser feita por uma repartição pública, ou na União Soviética, ou nos Estados Unidos, ou talvez na Argentina. O Ministério do Trabalho, que é a versão daquele Art Deco que os americanos fariam, só que com menos dinheiro. E o MEC, Palácio Carpanema, que é uma parada completamente... modernista mesmo. Revolucionária, que é considerado o primeiro grande prédio com cortina de vidro, que é um negócio que nós associamos tipicamente aquela coisa comercial dos Estados Unidos, foi feito aqui. Sim. Então que, aliás, está para ser leiloado. Está para ser leiloado, só no Brasil mesmo. Cara, se for leiloado e mantiverem determinadas coisas, sim. Está tudo ok. Assim, o foda é isso, né? Então, o vasto patrimônio da União, tipo, justa esse...
É tipo, provavelmente Exatamente, o único prédio brasileiro que tem relevância na história da Sim, arquitetura vamos mundial. Como é que aquela porra vive sendo reformada, cara? Caralho, Eu não sei também. eu não entendo, Eu cara. também não sei. Eu não entendo. Eu não sei. Há quantos anos aquela merda não tá aberta? Eu não sei, porque já tem tanto tempo que eu passo ali na frente, que tá sempre com aquela porra daqueles tapumes ali e tal. Toda hora tem uma porra sendo... Eu não entendo. Diria, mas não entendo. só o prédio. A única coisa que foi feita neste país que tem relevância mundial foi aquele prédio. Eu frequentei muito aquele prédio quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos, porque ficava o arquivo de música da Biblioteca Nacional lá. Não sei se fica ainda, mas lá era o arquivo de música. Pô, eu ia muito lá no terceiro andar, é só o arquivo de música da BN. Aí, porra, tu ia lá, era mó barato, assim, porque pra tu ter acesso... Cara, lá, e você tinha umas cabines pra você ouvir música também, tu ouvia uns vinis, assim. Foi a primeira vez que eu ouvi o Villa-Lobos tocando. Villa-Lobos tocando o Prelúdio 1 e o Choro 1, assim. Aí o Villa-Lobos falando, né? Villa-Lobos fala pra caralho, né? Gostava de falar, tem muita coisa do Villa-Lobos falando. Né? Aí, pô, eu tenho uma memória afetiva muito forte, assim, com aquele prédio. E porra, aí tá pra ser leiloado. Pô, se for pra, na moral, assim, se for pra ser leiloado, mas pelo menos mantiver determinadas coisas, assim, como, eu não sei, espaço de visitação, essas coisas, não alteraram. Mas por que aquela porra agora, há não sei quantos anos, vive fechado, você não pode acessar, você não consegue fazer uso daquela merda, assim, tipo, um prédio foda daquele, mas tu não consegue fazer nada. Tu passa pela frente, tá cheio de tapume o tempo todo. Eu acho estranho, mas enfim. Também acho. Mas é isso, tipo. Então, aí você associa o fato do Brasil ter conseguido. A gente falou, entrou nesse assunto por causa do hip hop, né? Não, mas é exatamente. Mas é da história da música, porque da história da música, da história da arte, porque às vezes é difícil você fazer esse tipo de conexão. Por que aqui, né? Mas aí você consegue identificar nos processos subsequentes. Aqui a reflexão tônica ela era mais frágil, então Tinha mais espaço para onde ir, né? tinha mais espaço para onde ir, mas ao mesmo tempo lá na frente depois isso se ossificou, como sempre acontece aqui, que ficou aquela coisa formulaica e vai, foda-se. E não era... Porque é o seguinte, o pessoal da Bauhaus... Mas aqui tem umas... Desculpa, mas aqui tem umas assim, beleza, depois ficou uma coisa meio formulaica, não sei o quê, mas, porra, mais recentemente virou um descaralhamento total, né? Porque, por exemplo, tu vai ali na Cinelândia, aí beleza, tu tem aqueles prédiozinhos meio estilo francês ali, tipo ali o amarelinho, onde fica o amarelinho. Aí tu olha o prédio ali, é um prédio todo bacaninha, né? Tipo aquele prédio amarelinho mesmo, assim, de fato, não sei o quê. Aí pula um, aí tem um outro prédio meio rosa, não sei o que, aí tem um Odeon. Porra, no meio deles, cara, tem a porra dos arranha-céu. Caralho, que não faz o menor sentido, cara. Aquela porra, cara. Parece um waffle de Puta que pariu, cara. O que é aquela porra, cara? Parece a porra do edifício São Paulo lá que a gente fala na Praça Tiradentes. Não, aquele é pior ainda, porque aquele é carreira solo total, né? Assim, tipo, no meio do nada. É foda também, né? Não, mas aí foi... Mas dentro dessa concepção que os caras tinham, justamente porque eles conseguiram criar um troço realmente impactante, novo, pô, essa arquitetura imediatamente anterior era um lixo. Como a parada de importação, setor repetição, tipo... Tanto que teve proposta de tombar todo o conjunto arquitetônico da Cinelândia no início dos anos 70, quando começaram as obras do metrô. E o Lúcio Costa, que era o chefe do IFAM, recusou-se. É por isso que foi o Palácio Morro pro saco. Esses dois prédios aí da Cinelândia foram pro saco. Alguns outros prédios da Cinelândia foram demolidos, foram nesse contexto. Mas isso era dado pela concepção da época dos caras, né? Mas são fatores que você explica sociologicamente, embora hoje você entenda que sejam erros. Mas é difícil para muita coisa, é muito difícil tentar atrelar isso, porque às vezes você percebe determinados desenvolvimentos artísticos que são muito específicos a um lugar e é difícil você saber. Isso na Argentina é muito claro. A única explicação realmente que eu consigo ver isso é que está associada com outro fator bem discrepante deles, que é a questão que durante um bom tempo os caras tiveram um padrão de riqueza simplesmente único aqui, tirando os Estados Unidos e o Canadá, ou quase equivalente. Então, os caras puderam viajar na maionese, como aqui, sei lá, por essa questão tá mal resolvida,
que nós somos modernos, Sim, cagamos sim, no mato de é, coca, Que bom com sabor. não faz. Então é isso. Então, se os caras estão falando que essa porra é moderna, deixa de fazer desse jeito aí, foda-se. Já que é pra ser moderno, vai, faz aí. Vai Isso aí. quer ser moderno? Ah, Eu então não tá sei bom. o que é ser moderno. Deixa eles dizerem o que é. É cheio de curva, tá tudo certo. É, sem curva, com vidro, etc. E tal. É assim. Né? É isso. Ó, quer mandar um recado? Já temos quase 2 horas de episódio aqui, Olha tá só que foda. beleza. Falamos demais. Falando demais. E não falamos nada no final das contas. Falando sim, um monte de coisa. É um sopão mágico de erudição. Quer deixar um recado aí? Sopão O mágico é Chevette. gostoso. Não, o Chevette tá indo ainda no. O Chevette, infelizmente, não consegui pagar o IPVA desse ano aí, então vou lançar a campanha aqui. Quem quiser ajudar. É o OnlyFans do OnlyFans, Chevette. Chevette 1984 bege, álcool seminovo. Fazer depósito aí. Ele vai mandar fotos sensuais do Chevette. Chevette. Coisas que você pode fazer num Chevette estacionado num dia de verão fechado. Sem caralho, o Chevette era foda, maluco. Quando abriu aquele banco quente pra caralho. Foda. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Até daqui a 5 minutos. Isso.